Fala, turma. Vou falar do VILG hoje, um fundo imobiliário que muitos consideram um bom fundo imobiliário, com bons imóveis e que é bem diversificado. Então vou tratar um pouquinho sobre o VILG 11 e vou dar a minha opinião, o que eu acho a respeito do fundo. Já adianto aqui que é um fundo que eu até considerava um bom fundo lá em 2020, mas passado o tempo eu fui percebendo que não é bem assim, né? E antes de eu falar aqui a respeito do VILG 11, só para você saber, eu tenho um grupo fechado lá no WhatsApp. É um grupo onde eu acompanho os fundos imobiliários dos clientes que estão dentro desse grupo e entrego todo domingo um relatório, além de vídeos que eu gravo durante a semana, fatos relevantes, a respeito dos fundos imobiliários que fazem parte daquele relatório. O intuito ali é fazer com que quem está dentro desse grupo não precise mais ficar se preocupando em fazer isso aqui, acompanhar o relatório dos fundos imobiliários todo mês, já que eu faço isso ali dentro do grupo. Obviamente está uma cobrança mensal de R$ 79,90 por mês, onde você entra e sai quando bem entender, né? Ficou um mês, não gostou muito, não achou interessante, você quer sair, você sai, não precisa me falar nada e segue a vida, né? Se tiver interesse de repente em participar do grupo, experimentar, ver se é legal ou não, ver se o serviço faz sentido para você ou não, vou deixar um link aqui abaixo na descrição para você poder me chamar ali no WhatsApp e tirar mais informações aí se você tiver alguma dúvida, tá bom? Então vamos lá, vamos falar do VILG 11 aqui. Eu vou resumir, obviamente, o relatório aqui, porque eu só quero dar uma opinião a respeito de alguns pontos do VILG, né? Então nós temos aqui um valor de patrimonial de 112,73 para um valor de mercado de 76. Só que se eu não me engano, ele fechou, não tenho aberto aqui, mas ele fechou a cota em 81,82, está um pouquinho mais alto que isso aqui, que aqui é final de fevereiro de 2025, né? Nós temos aqui uma rentabilidade de 8,8 no mês, porque a cota ela subiu, né? Estava bem descontado, continua bem descontado ainda, né? Aí nós temos aqui um resultado acumulado de 0,18, não é muita coisa. O fundo ele vem tentando acumular resultado, mas ele vem distribuindo mais dividendos nos últimos meses, porque o dividendo aqui tinha caído bastante, já que a vacância também tinha aumentado bastante. Rendimentos distribuídos aqui, 0,66. Aqui vem os comentários do gestor, vou pular isso tudo porque não é do meu interesse. Aqui o fundo ele traz em relação às carências vigentes do fundo, né, e seus vencimentos. Então, até o final do segundo trimestre de 2025, o resultado recorrente do fundo terá um incremento aqui de 5 centavos por cota, então pode ir a 0,70, 0,71 o dividendo pago ao fim do segundo trimestre aqui de 2025. Ponto positivo até aqui no fundo? Sim, dá pra gente dizer que sim. Aqui começa a olhar algumas coisas no VILG que me incomodam, né? A gente vê que, apesar de ser um fundo de 1,6 bi no patrimônio, a gente vê que os resultados de locação, eles geraram aqui, vem gerando algo próximo a isso aqui, 12 milhões e 83 mil. Eu até deixei separado aqui o patrimônio do VILG, né, 1,6, eu comparei aqui com dois fundos imobiliários, o GGRC e o BRCO. O BRCO é um pouquinho maior que o VILG, eu botei 2, mas é 1,8, e o GGRC aqui com 1,3 de PL, né, patrimônio líquido. GGRC, por exemplo, nós temos, eu até deixei separado aqui, nós temos aqui uma receita, se a gente olha, de locação de 19 milhões e 551 mil, né, com as últimas aquisições que o fundo fez, que a gente olha aqui era de 11, de 12, e saltou aqui para 19 com as últimas aquisições que o fundo fez. E aí tem um ponto que chama bastante atenção lá no VILG negativamente, né? A gente olha as despesas, que o GGS11 ele também tem alavancagem, elas vêm aqui na casa de 1,3 milhões. Quando a gente olha para o VILG, por exemplo, a gente vê que as despesas financeiras, pagamento de juros, tá? Para quem não sabe, isso aqui é o pagamento de juros da alavancagem, é de 2,2, que vale a quase 20% das receitas que entram no fundo. Então isso aqui destrói muito valor para o cotista, né? Saindo dinheiro para pagar o pagamento dos juros aqui da alavancagem do fundo. Quando a gente olha para o BRCO, então, que é um patrimônio aqui de, eu botei 2, mas é de 1,8, a gente vem aqui no BRCO e a gente vê que as receitas do fundo do BRCO, elas estão na casa dos 16 milhões. As despesas são bem baixinhas aqui, de 123 mil. Isso, as receitas poderiam ser maiores se o BRCO fosse mais ágil, né? Ele tem um caixa ainda aqui de 172 milhões, onde ele praticamente não tem alavancagem nenhuma, e ele pode ainda, e deve fazer alguma compra aqui futuramente, né? Então a gente vê que, quando a gente compara com o VILG 11 aqui, o VILG 11, os seus imóveis, apesar de muitos terem qualidade,
ele não gera uma receita tão significativa. A gente compara com o GGR, ok, tem imóveis industriais dentro do GGR, e aí tem aquela coisa de gerar uma receita um pouco maior, e ao mesmo tempo gerar aquela preocupação de se vencer o contrato, o inquilino sair. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, porque eu já falei bastante disso em outros vídeos. Mas vejam que a receita do fundo versus a despesa financeira, a despesa que é muito alta, né? Quando a gente compara, e comparando aos pares ali, o resultado de imóveis aqui não é lá muita coisa, pelo contrário, né? Ele é baixo a meu ver, tá? Aí nós temos aqui o histórico de distribuição, ele já chegou a pagar 0,55, se eu não me engano, 0,50, porque a vacância chegou a quase 10% aqui. E aqui ele tem a estimativa de distribuição dos dividendos, que é o que eu falei acima, né? Já para os primeiros trimestres de 25, a faixa fica no intervalo de 0,62 a 0,68 e depois podendo chegar a 0,72 aqui ao fim do trimestre. Então 0,71 deve ficar em 0,70, eu imagino aqui o fundo deve continuar fazendo reservas, né? Outros detalhes aqui, a gente vê que os números de investidores vem diminuindo, já chegou a 160 mil, hoje está na casa dos 130, 140 mil investidores, né? Então ele vem diminuindo de forma significativa. E aqui vem um ponto que também chama a atenção, né? Como eu mostrei lá em cima sobre as despesas por juros, aqui o fundo ele fez uma movimentação que eu sinceramente não me agradei muito, não sou cotista do fundo, mas a gente vai acompanhando de vez em quando as movimentações dos principais fundos aí que nós temos dos segmentos, né? E essas aplicações financeiras, então ele tem um caixa aqui hoje de 78, 79 milhões e obrigações de 308 milhões. Quando a gente olha aqui para o principal aqui que ele tem para pagar, 16,25, 20,26 e 25,27, a gente vê que até aqui, com aquele dinheiro aqui, ele vai tocando tranquilo. Então vamos dizer assim, até 27 se espera uma melhora de mercado, automaticamente a cota é para subir, acima do VP ele consegue fazer teoricamente uma emissão. O ponto é, por que o fundo não pegou, por exemplo, aqui a gente vê a taxa de vacância, né, que diminuiu, por que o fundo não pegou, por exemplo, um dos seus imóveis, que eu dei uma pesquisada aqui nos imóveis do fundo, esse imóvel aqui, por exemplo, é um imóvel bem mais ou menos, né? Aqui diz que tem localização estratégica em Cariacica, perdão, e é um imóvel build-to-suit ou sale-leaseback, né? Contrato atípico, então nós temos um contrato aqui build-to-suit de longo prazo, teoricamente, né? Aí fica a pergunta, por que não vender esse imóvel aqui que a gente vê que, em questão de qualidade, é um imóvel mais antigo, por mais que seja uma boa localização, é um imóvel antigo. Esse imóvel aqui, se a gente olha o último informe estruturado lá, a gente vê que ele foi avaliado em 49 milhões, que está aqui, né? Galpão Cariacica, 49 milhões e 600 mil reais. Então por que o fundo, ao invés de fazer uma nova dívida, que ele fez uma nova dívida, que eu deixei anotado aqui, essa nova dívida foi feita, um novo CRI, no valor de 50 milhões. Quer dizer, aumentou a despesa do fundo. Né? E para quê? Está trazendo um retorno maior para o fundo? Até esse momento não, porque esse dividendo maior que está sendo pago ali, que a gente viu, e que vem sendo pago, não é porque o fundo alavancou, não precisou pagar nada ainda, e aí conseguiu gerar resultado, que é o que o TRXF vem fazendo até o momento, mas lá a conta também está para chegar, mas que vem fazendo e vem gerando resultado por causa dessa alavancagem maior, né? E ele vem gerando e entregando dividendos maiores, o TRXF. Aqui não foi o caso. Aqui simplesmente o fundo fez uma nova dívida, porque não teria caixa mais para pagar esse ano principal. Poderia ter vendido o imóvel, a gestão não correu atrás para vender o imóvel e preferiu então fazer uma nova dívida. Se a gente olha aqui em questão de locatários, bem diversificado, questão de segmento de atuação, bem diversificado, questão de estado aqui bem diversificado, né? Há, de certa forma, aqui uma boa distribuição. Para quem quer uma carteira, por exemplo, diversificada, a gente vê que a maior posição aqui por estado está em Minas Gerais, Espírito Santo, em São Paulo só tem 18%, né? Rio Grande do Sul. Então, assim, ele poderia complementar esse fundo a uma outra carteira que, por exemplo, tem de repente um BRCO ou BTLG, que estão concentrados no estado de São Paulo, e ele traria uma diversificação. Só que a gente percebe aqui que o fundo ele não traz resultados significativos para o cotista, né? Ele não, a meu ver pelo menos, ele faz nova dívida e ainda essa nova dívida que ele fez aqui, obviamente, ela é bem abaixo do que ele tem aqui para pagar, 308 milhões ainda para pagar aqui. Então assim, a situação do fundo, do VILG 11,
em questão de caixa hoje para pagar o principal, ela é ok? Beleza, ela é ok. Só que ela é uma situação delicada, porque ou o fundo vai ter que vender imóveis, certo? E vai reduzir um pouco da receita, certo? Ou ele vai fazer uma nova emissão, novas cotas chegando, e aí tem que ver o que o fundo vai fazer com essa nova emissão. Vamos imaginar que ele capte 400 milhões. Ele vai pagar os 308 milhões da dívida, que na verdade, vamos descontar os 80 aqui, ficaria em torno de 210, 220 milhões de dívida aqui, 230 milhões de dívida, e ele captou 400, vamos imaginar que ele conseguiu os 400 milhões. Pô, legal. Ele vai pagar então toda a dívida e vai sobrar um caixinha ali de 70, 80 milhões para investir? Eu duvido que vai ser isso que eles vão fazer. Porque se fizer isso, entraram bastante novas cotas, certo? E vai reduzir a receita do fundo. É natural, né? Então o que tem de acontecer aqui é do fundo, caso ele consiga captar os 400 milhões, por exemplo, é de ele, ou 300 milhões que seja, de ele sair fazendo novas compras, né, e diminuir um pouco essas obrigações aqui. Só que ainda assim terão obrigações a pagar. Automaticamente o dividendo em algum momento também vai ter diminuição, afinal entraram novas cotas. Então tudo depende, é preciso acompanhar, depende da situação aqui, do que o fundo vai fazer com esse novo montante. Isso se ele conseguir captar esse novo montante. Porque se a gente vir aqui, eu fechei a página, mas se a gente olhar o histórico do fundo, nos últimos 3 anos, deixa eu abrir aqui, só para mostrar aqui, VILG11, a gente buscar o histórico aqui de cotação do fundo, cotação não, perdão, o VP do fundo, ele já vem há um bom tempo navegando aqui abaixo do mercado, né? Quando o mercado, por exemplo, outros fundos imobiliários conseguindo fazer emissão em 2024, o VILG11 não conseguiu. Ver aqui que 2024, que está o ano, ele sempre negociou aqui, ó, descontado, 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 pegando o último ano. Eu vou pegar até um prazo maior aqui. Ó, descontado, descontado, vem para 2023, segue descontado, descontado. Aqui até se aproximou aqui do VP do fundo, né? Mas isso aqui é difícil fazer emissão num cenário como esse, tanto é que ele não fez. E ele segue, ó, descontado, descontado, vai sendo descontado. Lá 2022, descontado. Aqui que ele negociou acima em 21 do VP e depois lá em 2020, antes da pandemia, que ele negociou também acima do VP, né? Aqui para baixo a gente vai ver que ele negocia acima do VP. Mas quer dizer, são 4 para 5 anos do fundo negociando abaixo do VP. E aí vem aquela coisa, se a Selic ia uns 9, 10%, será que a cota sobe? Eu tenho minhas dúvidas, né? Porque cada vez os cotistas eles vão acompanhando mais a situação dos fundos, tentando entender um pouco mais, tentando aprender um pouco mais sobre essas questões de alavancagem. Então eu acho assim, que se o fundo não fizer um bom trabalho, dificilmente essa cota vai chegar lá no VP. Pode ser que chega. Imagina, talvez muitas casas de análise indicam o fundo por ele estar descontado e muita gente investe através de casas de análise, então talvez ali consiga o fundo subir, ficar acima do VP e quem sabe fazer uma emissão. Mas é um fundo hoje que eu sinceramente eu não entraria, né? Eu não faria parte do fundo. Como eu disse, lá em 2020, né, eu até achava interessante essa questão da diversificação por estado e tudo mais, seria um complemento para a carteira do investidor, mas aí eu fiquei de fora, fui acompanhando a evolução do fundo, e fui vendo que a situação aqui foi só piorando. Então assim, para quem quer um fundo, eu vejo que um fundo diversificado e tudo mais, bom fundo, um patrimônio de 1,6, 1,9 em questão de imóveis ali, né, mas 1,6 descontando a alavancagem, eu acho que a gente tem opção melhor ali, opções melhores de cotistas, de fundos que vem entregando resultados para os cotistas. Né? Tem muita gente que diz assim, tá caindo redondinho, né? Não basta olhar só para cair dividendo redondinho, né? O patrimônio ele também tem que evoluir. Se não evoluir o patrimônio, está sendo engolido aí, vai ser engolido aí pela inflação. Então, assim, a minha opinião é que hoje esse aqui é um fundo que eu não entraria, né? Nada disso aqui é uma recomendação, sempre é aquela história. Esse vídeo não é uma recomendação de compra. Acho que isso é meio óbvio, né? Que não é uma recomendação, apenas uma pincelada a respeito do VILG11. Tá? Então, para mim, é um fundo ainda que eu ficaria de fora.